Bom, então tá bom, pessoal. Vamos começar da onde a gente parou no ano passado. Peraí, que acho que tem alguma coisa pra gente chat. Bom dia, Ana. Vamos. Princípio. Então a gente parou na aula passada no princípio da inclusão e exclusão, né? Que a gente viu o seguinte: se a gente tiver 3 eventos, A, B e C, a gente pode calcular a probabilidade da união deles, somando a probabilidade de cada um separadamente, e aí a gente tinha que excluir as interseções, lembra? Então, a gente exclui as interseções 2 a 2, porque elas, aqui nessas somas, em cada par de somas, ela era contada uma vez. Então, cada uma, tipo, A interseção D aparecia 2 vezes. A interseção C também. B interseção C também. Então, a gente tirava uma vez cada um. Quando fazia isso, acabava tirando toda a interseção dos três, né? Acabava saindo. Então, a gente tinha que incluir de novo. Então, o princípio da exclusão é esse. É para calcular uniões, eu vou incluindo probabilidades 1 a 1, excluindo probabilidade 2 a 2, incluindo 3 a 3. Se tivesse 4 eventos, eu excluiria 4 a 4 e assim sucessivamente, tá? Então, sempre incluir, excluir, incluir, excluir. Mas a gente não vai usar esse conceito para 4 eventos ou mais, tá? Ele é possível de ser estendido, mas a gente acaba não usando, tá? Porque, enfim, aí começa a ficar não muito prático, né? Começa a aparecer situações onde a gente precisa usar. Bom, e aí vamos ver essa parte das leis de Morgan, né? Para a gente poder lembrar como é que eram as leis de Morgan, quando a gente viu em termos de conjunto, para depois ver a aplicação das leis de Morgan em termos de probabilidade. Então, na primeira lei de Morgan, a gente tinha o seguinte. Primeira lei. Então, essa lei de Morgan dizia, se eu tiver uma união de eventos aí e quiser calcular o complementar dessa união, lembra o que acontecia? O complementar entrava na união e a união virava uma interseção, tá? A gente mostrou isso na aula passada. Aí não, aí. Complementar, tá? Então era isso que acontecia com as leis de Morgan. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos entender o que é isso em termos de probabilidade, tá bom? Aí eu tenho também a segunda lei de Morgan. Vou colocar aqui a segunda lei. Só arrastar isso aqui um pouquinho para o lado, para ter espaço. Aí a segunda lei de Morgan era parecida, só que eu começava com a interseção. Então, se eu tiver a interseção dos AIs e colocasse um complementar nessa interseção, eu obteria a união, de novo, essa interseção vem para cá para dentro e ela troca a interseção por união. Tá? A gente também viu isso na outra aula. E aí como é que eu uso essas leis na forma de probabilidade? Eu posso escrever o seguinte, olha, esse evento ou esse conjunto é igual a esse conjunto aqui, né? Então, a probabilidade desse evento é a mesma probabilidade desse evento aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte. A probabilidade desse evento esquisito aqui é igual à probabilidade desse evento esquisito aqui, tá bom? Porque são os mesmos, é o mesmo evento, só está escrito de formas diferentes, né? Bom, prosseguindo, como é que a gente viu que calcula a probabilidade de um evento complementar? É 1 menos aquele evento. Então, isso aqui vai dar 1 menos a probabilidade da união dos AIs. Tudo bem? E aqui eu não mudei nada, então só mexi aqui, tá?
Se eu continuar, agora o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó. Eu posso subtrair um dos dois lados para que esse 1 saia daqui. Certo? E se eu multiplicar agora por menos um dos dois lados, né? Eu vou obter um menos P interseção dos AIs complementares, certo? Que é igual ao que está aqui, não é isso? Tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, essa é mais uma daquelas relações que permitem a gente calcular a probabilidade de um evento em termos de outro evento, né? Por exemplo, se a gente quiser calcular a probabilidade de uma união, né? Mas vamos supor que calcular a probabilidade da união seja difícil, por alguma razão, né? Talvez o evento que é presente, talvez essa união de eventos seja muito complicada de você descrever ou de você calcular ou contar quantos elementos tem lá dentro, mas da interseção é mais fácil. Se a interseção for mais fácil, você pode usar essa lei, que ela permite calcular a probabilidade da união como 1 menos a probabilidade das interseções. Aí essas interseções são com os complementares. Tá? Mas se for mais fácil calcular essa parte, beleza, a gente consegue calcular a probabilidade da união. Tá? Então a gente também consegue ver, né, como interpretando em termos do português, né? Isso aqui significa o quê? A união dos AIs, quer dizer, A1, isso aqui quer dizer A1, união A2, união até a N. Ou seja, isso quer dizer, ou A1 ocorre, ou A2, ou A3, até ou a N. Em outras palavras, isso quer dizer que pelo menos um dos AIs acontece, né? Então, a união de eventos também pode ser interpretada como pelo menos um dos eventos ocorre. É outra forma de escrever, tá? Bom, pelo menos um ocorre é o complementar do evento, nenhum dos AIs ocorre. Então, é isso que ele está dizendo. Olha. Isso aqui é pelo menos um dos AIs acontece. Né? E isso aqui, quer dizer, é o complementar, porque é um menos probabilidade está relacionado à ideia de complementar. Então, é o complementar de não acontece a 1, e não acontece a 2, e não acontece a 3, ou seja, nenhum dos AIs acontece. Então, nenhum dos AIs acontece é esse evento, e pelo menos um dos AIs acontece é esse evento aqui. Tá? Deixa eu aceitar aí que aumentar, então. Bom, a segunda lei de Morgan é análoga, tá? Eu faço exatamente da mesma forma com que eu fiz essa parte aqui de baixo, tá? Eu também posso fazer pelo português, tá? Eu vou tentar fazer assim porque é mais rápido. Então, vamos interpretar o que significa esse evento. Interseção dos AIs, quer dizer, A1 ocorre e A2 ocorre e assim sucessivamente até a N. Bom, sendo assim, isso quer dizer o quê? Que todos os AIs ocorrem, certo? Então, isso é o que está representado por esse conjunto aqui, ou por esse evento. Todos os AIs ocorrem. Bom, então todos os AIs ocorrem é igual a 1 menos, ou seja, é o complementar do evento, que significa pelo menos um, que é a união. Então, a união, a gente acabou de falar anteriormente, né? A união pode ser interpretada como pelo menos um dos eventos aqui acontece. Mas cada evento desse é aí complementar. Então, quer dizer, pelo menos um, que é a união, pelo menos um dos AIs não ocorre, né? Porque quer dizer, pelo menos um dos AI complementares acontece. Mas quando que o AI complementar acontece? Ele acontece quando o AI não acontece, né? Então, esse evento aqui representa pelo menos um dos AIs não acontece. Então, a gente teve o seguinte, ó, todos os AIs acontecem,
é o complementar de pelo menos um não acontece, né? É o que faz sentido, não é mesmo? Se eu sei que todos os eventos acontecem, isso é o complementar de que pelo menos um não acontece. E aí, de novo, né? Agora, dessa forma, é quando eu tenho as interseções, mas digamos que as interseções sejam difíceis de calcular, então, ao invés disso, eu posso calcular probabilidades usando as uniões dos complementares. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessas deduções, ou nas continhas que eu fiz ali, ou na interpretação dessas duas leis? Quando tá escrito, tipo, é meio que o oposto? Isso, complementar é o oposto, exatamente. Tá? Por exemplo, complementar de número par é número ímpar. Um complementar de número positivo é número negativo ou zero. Tudo bem? Sim, sim. O professor. Tem uma pergunta no chat. Tá. Peraí. O segundo, tá, deixa eu voltar no segundo. Bom, o segundo está dizendo o seguinte, ó, essa interseção dos AIs significa todos os AIs acontecem, certo? Porque é A1, interseção A2, interseção até AN. Então, quer dizer, A1 ocorre e A2 ocorre e A3 e A4 até AN. Tá? Então, esse primeiro aqui quer dizer todos os AIs ocorrem. Esse daqui quer dizer é o complementar de pelo menos um dos AIs não acontecem, né? Não acontecem por quê? Porque tem um complementar aqui dentro do AI, tá? Então, eu tenho duas frases. Uma é todos os AIs ocorrem e a outra frase é pelo menos um dos AIs não ocorre. E uma é o complementar do outro, né? Todos os AIs ocorrem, ou seja, todos os eventos ocorrem e do outro lado eu tenho pelo menos um não ocorre. Então, um é o complementar do outro, um é a negação do outro, o oposto do outro. Concorda? Porque para negar que todos os AIs ocorrem, basta que pelo menos um deles não ocorra. Tá? Então, um é o complementar do outro. Tudo bem? Deixa eu voltar lá. Ela disse que entendeu sim, professor. Mas tem mais uma pessoa aqui no chat, o João Gabriel, ele está falando aqui. Beleza. Como isso pode vir no exercício? Eu acho que está no próximo slide. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cerruio ou terônios. Eu acho que já nesse exemplo 5 a gente vai ver um caso onde isso aparece, tá? Lá na frente a gente deve usar isso porque a gente vai ver a seguinte coisa, né? A gente vai estudar independência de eventos. Por exemplo, se você tiver esses AIs aqui são A1, A2, A3, blá, 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 se esses eventos são independentes, essa setinha quer dizer se o que vem antes da seta, então o que vem depois. Então, se os AIs são independentes, então a gente pode calcular a probabilidade das interseções dos AIs, ou seja, A1 interseção com AN, a gente pode calcular essa probabilidade como sendo o produto das probabilidades de cada um. Então, uma aplicação dessas leis de Morgan é quando a gente tem eventos, são muito usados quando a gente tem eventos que são independentes. Se os AIs forem independentes, aí os complementares também vão ser, então eu troco a união, onde eu não posso usar uma leizinha dessa daqui, né, que diz que a probabilidade das interseções pode ser escrita como produto das probabilidades, eu troco por interseções, e aí as interseções são escritas como produto, tá? Como produto das probabilidades individuais. Então, é um caso onde isso aqui é mais fácil, tá? No próximo exercício não usa essa noção de independência, mas eu acho que mesmo assim a gente consegue aplicar essas leis de Morgan, tá? Então, deixa eu começar por ele para a gente conseguir ver finalmente um exemplo, tá? De cálculo de probabilidades.
Bom, então nesse exemplo a gente tem o seguinte, né? Dado uma população, a gente tem que 42% dessa população são ruivos, 35% tem olhos azuis e 20% são ruivos de olhos azuis, tá? E aí, escolhido ao acaso uma pessoa dessa população, qual é a probabilidade dessa pessoa ser ruiva ou ter olhos azuis? Ou não ser ruivo e nem ter olhos azuis? Ou ser ruivo, mas não ter olhos azuis? Bom, vamos anotar então os dados do problema, porque aí a gente consegue escrever, né, cada um desses eventos. Então, para a gente resolver, tipicamente, para a gente resolver exercícios de probabilidade, a gente começa definindo os eventos, tá? Então, eu vou começar a pegar tudo isso que está escrito aqui e escrever na forma de eventos. Primeira coisa, eu vou escrever os meus eventos com letra maiúscula, tá? Então, meu primeiro evento, eu vou chamar de R, é o evento pessoa ser ruiva, tá? Então, vou colocar aqui. O primeiro evento é pessoa ruiva. Porque aqui eu estou falando de escolher uma pessoa ao acaso na população. Então, posso escolher uma pessoa que seja ruiva nessa população, vou chamar R de pessoa ruiva. Outra característica são os olhos azuis. Então, eu vou colocar A, um evento A, que representa a cor dos olhos azuis, tá? Então, aqui, olhos azuis. Tá? Essa é a primeira etapa, em qualquer exercício de probabilidade, basicamente. E a gente tem que tentar escrever as probabilidades, os eventos mais básicos que tem. Outros eventos a gente pode escrever em função desses que a gente já definiu. Por exemplo, aqui eu já vou começar a anotar as probabilidades, tá? Então, qual é a probabilidade desse primeiro evento? Se 42% são ruivos, a probabilidade de ruivo é 0,42, certo? Então, já tem o meu primeiro dado do problema. Segundo dado, a gente tem que a probabilidade do olho azul é igual a 0,35, tá? E agora eu tenho um terceiro evento que diz, né, uma terceira frase, né, que diz 20% das pessoas são ruivos de olhos azuis. Então, eu tenho que escrever esse evento aqui, ruivo de olho azul, em função desses dois que eu já criei. Né? Como é que eu faço isso? Bom, eu quero que seja ruivo e olhos azuis. Beleza? Bom, isso aqui, ele me diz que é 20%, ou 0,2. Então, perfeito, agora eu já tenho os dados do problema, eu vou resolver cada uma das questões. Eu vou enumerar aqui. Vamos lá. Então, a primeira diz o seguinte, né? Precisa ser ruivo ou ter olhos azuis. Então, item A. Como é que eu calculo? Que evento é esse? Ser ruivo ou ter olhos azuis? Bom, esse evento quer dizer ruivo ou olhos azuis. Concorda? Tá? Então, pessoal, como é que a gente pode fazer para calcular a probabilidade desse evento, que é uma união? Bom, eu posso me lembrar, né, lá do que a gente viu lá atrás, do princípio da inclusão e exclusão. Por quê? Porque eu consigo transformar a união de dois eventos na probabilidade, decompor com uma probabilidade somada de cada um dos dois, menos a da interseção. E aqui eu tenho, olha, a probabilidade do primeiro evento, a do segundo evento e a da interseção, tá? Então, eu consigo fazer. Eu posso fazer, ó, vou decompor probabilidade de R união A, P de R mais P de A menos P da interseção. Beleza? Então, isso aqui me retorna 0,42 mais 0,35 menos 0,2. Ou seja, vai dar 77 menos 0,2, que é igual a 0,57. Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza? Bom, então vamos para o item B agora. Aqui tem a resolução dos slides, mas eu sempre prefiro fazer à mão, eu acho mais fácil de seguir.
Porque quando já está tudo feito, sei lá, é fácil se perder, eu acho. Bom, então vamos lá, calcular o segundo. O segundo evento quer dizer o quê? Não ser ruivo. Então, o que quer dizer não ser ruivo? É R complementar e nem ter olhos azuis. Então, ser ruivo e não ter olhos azuis. Tá? Aí agora é que entra a lei de Morgan, né? Nota o seguinte, aqui, ó, eu tenho sempre que tentar relacionar o evento que eu quero calcular com coisas que eu já sei, com probabilidades que eu já conheço, que são, no caso, essas três e essa aqui também, que eu já sei calcular, união. Então, olha só que interessante, repara, aqui eu tenho interseção dos complementares. Nota que a lei de Morgan fala o seguinte, né? O complementar de interseções é a união dos complementares. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo complementar de 1 menos... desculpa, complementar de R união A. Não é isso? Ó, deixa eu voltar lá para a lei de Morgan. Professor, você pode repetir essa parte, por favor? Porque a gatinha tá no meu colo e ela puxou. Sem problema, sem problema. Bom, então o que eu quero fazer? Eu quero calcular não ser, a probabilidade do evento, da pessoa não ser ruiva e não ter olhos azuis. Então eu quero... Vamos lá no negócio de escrever. Bom, aí eu tenho que calcular a probabilidade da interseção dos complementares. E aí lembra lá da lei de Morgan? O que a lei de Morgan me diz? Deixa eu apagar aqui um pouco. Ela diz o seguinte, ó. Interseção dos complementares eu posso escrever como 1 menos a probabilidade da união. Se eu passar esse 1 menos para cá. Tá? Então, é o que eu vou fazer, ó. Porque eu tenho uma situação dessa, né? Isso é o que eu quero calcular, que é o que está escrito aqui. A interseção de dois complementares. Isso é o complementar da probabilidade das uniões, né? Então, vai dar 1 menos P de R união A. Tá? Então, e R união A eu já calculei, eu calculei no item anterior. Então, vai dar 1 menos 0,57, que dá 0,43. Tudo bem? Tá? Eu também consigo, pessoal, depois que eu terminar o C, eu vou fazer usando diagrama de Venn, tá? Talvez vocês se sintam mais confortáveis usando o diagrama. Tá? Que dá para fazer também, eu quis fazer assim primeiro, porque a gente aproveita e usa as leis que a gente viu. Mas é aquele princípio, né, que eu estava falando antes. Eu tinha que calcular probabilidades envolvendo interseções, essa era mais difícil, e eu troco pela probabilidade da união, que é mais fácil. Tá? E aí, convenientemente, né, quando eu coloco os complementares aqui, como estava R complementar, eu vou colocar R complementar complementar, então vira R. A complementar, eu vou colocar outro complementar aqui, fica A complementar complementar, que é o A. Então, sabe, ficou bem conveniente, porque estou escrevendo em função desse evento que eu acabei de calcular em A. Tá? E no item C? No item C ele pede ser ruivo e não ter olhos azuis. Então, quer dizer o quê? Ruivo e não ter olhos azuis. Não é isso? Então, ó, ruivo e não ter olhos azuis. Como é que eu faço esse? Ruivo e não ter olhos azuis. Ah, esse já é mais difícil, né? Bom, como é que eu consigo escrever esse evento? Tem vários jeitos de fazer. Deixa eu ver a forma que parece ser mais fácil. Tá, vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira calcular apenas a probabilidade de ser ruivo, tá? Bom, eu vou ter uma pessoa ruiva em 2 casos, tá? A pessoa vai ser ruiva ou, se ela for ruiva e tiver olhos azuis, então essa é uma possibilidade, ou então, se ela for ruiva e tiver olhos de outra cor.
que não seja azul. Né? Então, dá uma olhada. Olha só como é que eu escrevi essa relação do ser ruivo. Então, eu dividi a população de ruivos em duas partes. Primeiro, é dos ruivos de olhos azuis. Então, aqui eu tenho ruivos e olhos azuis. Então, essa é a primeira parte. Então, dividi a minha população de ruivos em ruivos de olhos azuis e ruivos de olhos não azuis, tá? Não azuis, quer dizer qualquer outra cor, tá? Então, beleza. Isso aqui, né, quando eu unir esses dois grupos, eu vou ter o grupo dos ruivos, porque só tem essa possibilidade, né? Ou a pessoa é ruiva e tem olho azul, ou ela é ruiva e não tem olho azul. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora apareceu probabilidade de ser ruivo, que eu já sei. Apareceu também ruivo de olhos azuis, que eu também já sei. Esse aqui é a parte que eu não sei calcular, que é exatamente o que eu quero, né? Eu quero calcular isso. Então, vou escrever da seguinte forma. Agora, repara só. Isso é um evento. Posso chamar de B, digamos, esse evento aqui. Esse é um outro evento. Eu posso chamar de C, esse outro evento aqui. Aí, eu quero usar aquela propriedade que diz o seguinte. A probabilidade da união de eventos pode ser decomposta como a soma das probabilidades de cada um deles isoladamente. Isso só vale se eles não tiverem interseção em comum, lembra? Eu posso escrever P de... Eu tenho, na verdade, dois eventos, né? B, união com o evento C. Eu posso escrever isso como sendo P de B mais P de C, certo? Mas eu só posso escrever isso se a interseção de B com C for vazia. Lembra dessa propriedade? Então, é o que eu vou verificar aqui. Será que a interseção de ruivo e olho azul com ruivo e olho não azul é vazia? Sim, porque você não tem como a pessoa ser ruiva de olho azul e, ao mesmo tempo, ser ruivo de olho não azul, certo? Então, como a interseção é vazia, eu posso separar a probabilidade da união dos dois eventos como sendo a probabilidade do... a probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento. Tá bom? Bom, aí agora é só substituir os números. Então, aqui eu tenho, quem é a probabilidade de ser ruivo? Ruivo é 0,42. Então, aqui eu tenho 0,42 igual R interseção A. R interseção A, 0,2 mais R interseção A complementar. Então, R interseção A complementar, esse eu não sei, né? Esse é o que eu quero descobrir. Não é isso? Então, vem para cá. R interseção A complementar. Bom, agora é fácil, né? É só passar esse 0,2 para lá, subtraindo o 0,2 dos dois lados. Eu vou ficar com 0,22 igual a P de R interseção A complementar. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Se a interseção não fosse vazia, aí não ia fazer, teria como fazer mesmo assim? Ah, boa pergunta. Se a interseção fosse não vazia, eu ainda conseguiria fazer. Eu faria assim, ó, vou botar um asterisco aqui. Eu faria da seguinte forma. Eu ia pegar... Como é que eu ia decompor de forma geral? A forma geral diz o seguinte. Eu decomponho com probabilidade do primeiro evento mais probabilidade do segundo evento menos a probabilidade da interseção dos dois, lembra? Tá? Aqui eu deveria colocar um parêntese aqui para separar e um parêntese aqui, mas como tudo é interseção, aí não faz diferença o parêntese, tá? Se for tudo interseção ou tudo união, não faz diferença botar parêntese. Eu poderia fazer também. Aí, essa é outra forma de verificar que a interseção é vazia. Por quê? Isso aqui significa R, interseção A, interseção R. Então, essa interseção R aqui cai, né? Que já apareceu interseção R antes. Interseção A complementar. Isso aqui é o quê? R, interseção A complementar. Quando eu for intersectar A e A complementar, vai dar vazio.
então isso tudo aqui vai dar vazio. Então isso tudo tem probabilidade zero, certo? Então podia fazer, mesmo que a interseção fosse não vazia, se eu usasse essa forma aqui, eu teria que subtrair uma probabilidade que é nula. Deixa eu aceitar aqui que alguém está entrando na sala. Fez sentido? Fez. Fica um pouco mais complicado, mas fez sentido. Pois é. Agora, pessoal, eu queria fazer com vocês usando o diagrama, que eu acho que vocês vão ter mais facilidade com o diagrama. Tá? É só uma outra possibilidade de resolver, tá bom? É porque, enfim, o diagrama ele dá uma... Eu acho que ele é bem versátil, é o mesmo método que funciona para várias situações diferentes. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar no meu diagrama de Venn. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o que eu já fiz, tá? É escrever os eventos. Pessoa ruiva, olhos azuis e assim sucessivamente. Tá? Então, deixa eu puxar aqui para colocar lá embaixo, para a gente conseguir... escrever. Então, primeira coisa é escrever os eventos. Sempre assim, sempre escrever os eventos em português, colocar as probabilidades de cada uma que você tiver para enunciar. Então, fazendo pelo método do diagrama, funciona da seguinte forma. A gente coloca o diagrama de Venn aqui, um dos conjuntos é o conjunto dos ruivos, então é o R, e outro conjunto é o conjunto dos olhos azuis, tá? Aí eu vou começar a colocar os dados dentro do conjunto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que 42% são ruivos, então é o que está escrito aqui. Então, ó, se eu somar essa parte com essa parte, tem que dar 0,42. Aí, então, eu não consigo colocar ainda os números, porque eu não sei quanto que vem para cá e quanto que vem para cá. No A é a mesma coisa, tá? Então, P de A vai incluir, que é 0,35, vai incluir essa parte mais essa parte, mas também não consigo trabalhar, não consigo colocar os números ainda. Então, qual que é o bizu, né? O negócio é você começar colocando o conjunto mais interior, que é esse aqui, interseção. A interseção de R com A é 0,2. Então, pronto, a interseção não tem dúvida. É isso aqui. Bom, agora que eu sei que a interseção é 0,2, eu sei quanto que vale essa parte. Por quê? Porque somada essa parte com 0,2 tem que dar 0,42. Então, aqui tem que ser 0,22. Certo? E aqui no A, eu sei que é 0,35, a probabilidade disso somada com essa. Então, aqui tem que ser 0,15. Tá bom? Bom, falta só calcular agora a parte exterior aos círculos. Porque eu sei que a probabilidade do espaço amostral é 1, né? Então, eu sei que P de ômega, nossa senhora, P de ômega é igual a 1. Se P de ômega é 1, eu preciso completar aqui com alguma coisa, certo? Então, qual o valor que eu vou completar aqui? Eu tenho que somar o que eu tenho aqui dentro e completar com o que falta para dar 1, né? Então, se eu somar, eu vou ter 0,22 com 0,2 com 0,15. Isso aqui vai me dar 0,42 mais 0,15, que vai dar 0,57. Então, o que vem para cá tem que ser o complementar de 0,57, que é 0,43, tá? Porque 0,43 mais isso aqui vai dar 1, certo? E aí, beleza. Ó. E eu já consigo fazer de cara. Eu só preciso entender o que é cada parte do conjunto. Então, vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Ser ruivo ou ter olhos azuis? Bom, ruivo ou olhos azuis é a parte dos círculos, né? É a união dos dois círculos. Bom, essa união dos dois círculos é essa soma aqui. Isso, mais isso, mais isso. Ah, eu já fiz essa conta, né? É exatamente isso que eu escrevi aqui. Então, vai dar 0,57. Item B, não ser ruivo e também não ter olhos azuis. Então, se eu não sou ruivo e também não tenho olhos azuis, significa o quê? Então, não ser ruivo é fora do R e não ter olhos azuis é fora do A. Então, se eu estou fora de R e fora de A, eu estou aqui. Então, vai dar 0,43. E ser ruivo e não ter olhos azuis. Então, ruivo
e não ter olhos azuis. Então, tem que estar em R e tem que estar fora de A. Então, é isso aqui. 0,22. Tudo bem? Então, pessoal, tem essas duas formas de fazer, tá? Você pode fazer pelo diagrama e aí completando, né, dá certo. Ou pode fazer usando as leis mesmo de probabilidade, tá? Sempre você vai conseguir fazer usando o diagrama? Nem sempre, tá? Se for umas coisas mais complicadas, fica mais difícil de fazer usando o diagrama. Se tiver, por exemplo, 3 eventos, 4 eventos, aí talvez seja mais complicado, tá? Mas, em todo caso, é uma possibilidade, né? Uma outra forma de resolver. Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, professor. Não? Tá, então vamos lá. Vamos para os próximos exemplos. Aí aqui só tem a resolução, tá? De cada um desses exemplos. Bom, então agora a gente vai ver um pouco sobre técnicas de contagem, tá? Por que isso, né? Por que técnicas de contagem? Lembra lá que a gente definiu a probabilidade de um evento A como sendo a quantidade de elementos de A, essa notação módulo de conjunto quer dizer quantidade de elementos daquele conjunto, dividido pela quantidade de elementos de ômega, se ômega for um espaço equiprovável, tá? A gente viu isso na aula passada, acho que até na primeira aula a gente já viu essa noção de probabilidade. Então, se eu estiver trabalhando com ômega, com um espaço que é equiprovável, calcular probabilidades vai se resumir a calcular, a contar o número de elementos no meu evento e dividir pelo número de elementos do espaço amostral. Então, aqui dentro, eu vou ter que usar técnicas de contagem e aqui também, e contar quantos elementos tem no conjunto, tá? Então, a gente vai ver essas técnicas de contagem, que na verdade vocês já viram isso lá no ensino médio. Mas a gente vai relembrar aqui, porque vai ser importante alguns pontos lá na frente, tá? Então, a primeira delas é a regra da multiplicação, que é a regra é uma regra que a gente usa quando lê eventos com a frase para cada, tá? Sempre que a gente tem um para cada, a gente pode representar como multiplicação. Como assim? Bom, então, vamos pegar esse exemplo. Suponha que eu esteja olhando rotas entre cidades. Então, assuma que existam 3 rotas distintas entre as cidades A e B. Então, aqui eu tenho a cidade A, aqui eu tenho a cidade B. Então, eu tenho 3 rotas distintas. Eu posso vir por aqui, posso vir por aqui ou por aqui, tá? Então, essas setas representam rotas. E aí eu vou ter 5 rotas distintas entre as cidades B e C. Então, aqui eu tenho C. Então, aqui são 5 rotas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pergunto, quantas rotas distintas existem entre as cidades A e C? Bom, aqui são 3 rotas, aqui são 5. Então, aqui existe essa noção do para cada, né? Porque para cada rota que chega em B, eu posso combinar com 5 outras rotas que chegam de B para C. Então, para ir de A até C, passando por B, eu vou ter 15 rotas diferentes, certo? Então, esse é o princípio da multiplicação. Sempre que você puder escrever, sempre que você tiver a noção de para cada, né, você pode usar a regra da multiplicação. Então, para cada rota que chega de A para B, eu tenho 5 outras rotas que chegam de B para C. Como são 3 rotas de A para B, então o total de rotas é 15. Né? Eu posso fazer essa rota, ou essa e essa, essa e essa, essa e essa, essa e essa. Então, completou 5 para essa primeira rota. Para essa daqui, eu vou ter mais 5, e para essa aqui eu também vou ter mais 5. Então, vai dar 3 vezes 5 é o total de rotas, tá? Então, é isso que está descrito aqui, olha. Eu tenho as rotas 1, 2 e 3, são essas aqui. E de B para C eu tenho outras rotas, né? Que ele está denotando por outros números, para não repetir. 1, 4, 5, 6, 7, 8, tá?
Bom, vamos ver um exemplo de onde isso aparece, né? Então, vamos ver um exemplo no DNA. E aí eu vou ter que ver se eu coloquei certo as bases. Aí, pessoal, me corrija aí se eu tiver colocado errado, porque às vezes eu confundo qual que é do RNA e qual que é do DNA. Então, eu coloquei o seguinte, são 4 bases nitrogenadas formando o DNA, que é adenina, citosina, guanina e timina. É isso mesmo ou eu coloquei a do RNA sem querer? Tá certinho, professor. Ah, beleza. Então, a gente tem o seguinte, né? O genoma humano ele é formado por uma sequência de aproximadamente 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Então, se eu for colocar essa sequência de pares de bases nitrogenadas aleatoriamente, eu consigo formar, né, quantas sequências? Então, eu vou ter 4, eu tenho vários espacinhos, né, do DNA, digamos que aqui sejam 3 bilhões. Bilhão é 10 elevado a sexta, seria milhões, né? 10 elevado a nona é bilhão, né? Então, seria aproximadamente 3 vezes 10 a nona espacinhos. Cada um eu posso colocar 4 bases. Então, o total de bases nitrogenadas, né, se eu for olhar para o DNA inteiro, vai ser 4 elevado a 3 vezes 10 a nona. Vai dar um número absurdamente grande. Eu nem vou conseguir escrever esse número, se eu botar no R, por exemplo, eu nem consigo escrever esse número. O computador provavelmente vai dar pau ou vai achar que é infinito. Vou mostrar para vocês. Então, isso seria o total de bases nitrogenadas, o total de sequências de bases nitrogenadas possíveis de serem formadas, se elas forem formadas independentemente uma da outra, né? Tipo, se a sequência fosse completamente independente e aleatória, eu ia formar essa quantidade aqui de bases nitrogenadas, que para o computador a gente já considera infinito, porque é um número muito grande, tá? E aí a pergunta que fica é quantas sequências, por exemplo, né, quantas sequências possíveis com 10 pares de bases nitrogenadas eu posso formar? Então, se são 10 pares de bases nitrogenadas, eu tenho os meus 10 espacinhos. Em cada espacinho eu posso botar 4 bases. Então, é 4 elevado a 10. Então, seria 4 elevado a 10. Então, ó, só para formar sequências de 10 pares de bases nitrogenadas, eu já usaria aqui, já existiria mais de 1 milhão de formas de fazer isso, tá? Então, é só para ver que realmente, né, cresce muito rápido a quantidade de bases que podem ser formadas, tá? Aí eu não estou levando em consideração eu já não sei nesse ponto da biologia, né? Se é impossível que, tipo, sei lá, depois de 3 adeninas eu tenha uma guanina. Não sei, de repente tem algumas regras dessas. Mas supondo que são independentes, né, e que não tem nada que impeça algo assim de acontecer, eu poderia ter todas essas combinações aí de bases nitrogenadas, tá? Eu coloquei mais um probleminha, que enfim, é mais um problema de contagem envolvendo aí regra de multiplicação nesse contexto de DNA e RNA. Tá? Então, sei lá, eu coloquei isso aqui, mas eu não sei, eu acho que na vida prática vocês não fazem isso, né? Talvez só para a questão de vestibular que desaparece. Eu coloquei o seguinte problema, né? Então, existem 4 bases nitrogenadas que formam o RNA. Então, adenina, citosina, guanina e uracila. Aí aqui já entra o 1, né? Aí os aminoácidos são formados por 3 bases nitrogenadas em sequência, códonos. Aí se eu falar alguma besteira, pessoal, por favor, me corrijam, tá? Porque, eu sei lá, tento contextualizar as coisas, mas às vezes eu escrevo alguma coisa que está errada, e não tem, do ponto de vista da biologia, e não tem problema, tá? Pode me corrigir, porque, enfim, não quero que esteja errado nos slides. Então, eu tenho 3 pares de bases nitrogenadas em sequências, formam os códonos. Então, existe degeneração, né, ou redundância. Então, por exemplo, eu coloquei o seguinte, se eu tiver todos os códonos que começam por GU, codificam o aminoácido valina.
tá? Ou seja, se eu tiver GUA, é valina. Se eu tiver GUC, também é valina. GUU e GU... qual o outro que ficou faltando? GUG. Todos esses 4 aqui codificam a valina, tá? Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo que tem degeneração ou redundância, tá? E aí, para esse outro ácido aspartico aqui, ele é formado só pelas sequências GAU e GAC. Então, esse aqui é o ácido aspartico. Então, existe redundâncias, que para mim significa existem sequências, né, existem códons que são diferentes na composição, mas que codificam um mesmo aminoácido, tá? E a pergunta é, assumindo que as diferentes sequências de bases nitrogenadas sejam igualmente prováveis, ou seja, assumindo que qualquer uma das combinações GUA, AUU, CUA, qualquer uma dessas é igualmente provável, e eu não sei se isso é uma suposição razoável ou não, mas supondo que sejam equiprováveis, qual é a proporção de valina no universo de aminoácidos iniciados pela base nitrogenada guanina? Então, vamos lá, vamos tentar ver qual seria essa proporção. Então, como é que eu formo valina? Eu coloquei aqui, ó, valina eu formo dessa maneira. É tudo GUA, é sempre começando com GU. Então, a quantidade de valina é igual a 4, certo? Eu só tenho 4 formas de formar valina. E agora eu tenho que contar, se eu quiser calcular a probabilidade de valina, isso aqui vai dar a quantidade de elementos no conjunto das valinas dividido pela quantidade de elementos do meu espaço amostral, tá? Bom, a quantidade de valina eu já fiz, são 4. Então aqui vai entrar 4. E no espaço amostral? Bom, para o espaço amostral eu tenho que olhar que agora eu estou perguntando no universo de aminoácidos que se iniciam pela base nitrogenada guanina. Então, esse ômega aqui, eu vou escrever, o que é o ômega? É o conjunto que começa com G. Então, vai ser G e 2 espacinhos, tá? E aí eu tenho que colocar aqui dentro dos espaços todas as formas possíveis, né? Todas as bases nitrogenadas possíveis. Então, aqui, ó, para botar na segunda entrada, vão ter 4 bases possíveis, certo? E para colocar na terceira entrada, também vão ter 4 bases. Então, eu acabei de ver que, pela regra da multiplicação, a quantidade de elementos de ômega vai ser 4 vezes 4, que é 16. Certo? Ou seja, existem 16, no universo de aminoácidos que começam pela base nitrogenada guanina, tem 16, não aminoácidos, mas 16 sequências de tamanho 3 de bases nitrogenadas. Tá? Então, no meu universo, então a minha probabilidade de valina fica sendo 4 sobre 16, que é 1/4. Tudo bem? Ou seja, o que eu acabei de ver é que, dentre os aminoácidos que se iniciam por G, né, por guanina, 1/4 deles codificam valina. Né? Os outros 3/4 codificam outras coisas. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Professor, eu não entendi por que é 1/4. Não. Tá, peraí. Entendi. Entendeu? E são 4 opções para formar valina, né? Isso. Aqui em cima é 4, porque tem 4 valinas possíveis, né? GUA, GUC, GU e GUG. Então, vem 4 para cá. E aqui o 16 é porque eu estou no universo dos aminoácidos que começam com guanina. Então, meu universo é G, e aqui eu boto 4 bases,
A, C, G, U, e aqui também, A, C, G e U. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, professor. Tá? Bom, beleza. Então, essa é a primeira regra de contagem, é a regra da multiplicação, tá? Bom, aí existem outras técnicas de contagem, no caso, as permutações e as combinações, tá? Combinação vai ser importante quando a gente for estudar a variável aleatória binomial, aí aparecem combinações lá. E permutação é importante, principalmente quando a gente começar a ver, assim, lá para o final do curso, né, se der tempo, a gente vai ver testes de hipótese via permutação, tá? Que é uma forma bem flexível de fazer teste de hipótese, eu acho bem interessante de mostrar. E usa o conceito de permutação, tá? Além disso, são técnicas que você pode usar para calcular probabilidades, né? Como a gente vinha fazendo aqui, né? Contando elementos de conjuntos para obter probabilidades. Então, vamos pensar nesse problema. De quantas formas eu consigo sortear K elementos de um conjunto com N elementos? Aí aqui, o meu K tem que ser menor ou igual a N, né? Para fazer sentido essa pergunta. Então, em que situações eu posso estar trabalhando? Eu posso estar, por exemplo, digamos que o meu conjunto seja o conjunto de números numa loteria, tá? Sei lá, na Mega Sena. Então, eu tenho um conjunto de 60 números, no caso da Mega Sena, e vamos supor que eu esteja sorteando 6 números, né? Então, de quantas formas eu consigo sortear 6 elementos de um conjunto de tamanho N, tá? E aí, tipicamente, quando eu falo sortear elementos do conjunto, eu estou pensando que eu não vou repor, tá? Os elementos sorteados. Então, eu tenho dois conceitos. Um que é permutação de elementos e o outro que é combinação. A permutação de elementos, ele leva em conta a ordem, né? Ou seja, a ordem do sorteio importa. Então, a quantidade possíveis de permutações são as seguintes. Então, vamos lá, vou escrever aqui. Então, aqui eu tenho N elementos no meu conjunto, no meu universo, né? Ou no espaço amostral. E eu vou sortear K elementos. Sortear K elementos. Bom, aí como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, aqui eu tenho meus espacinhos, são K espaços. Então, se são K espaços, e aí vamos supor primeiro que eu estou com uma permutação, tá? Então, aqui é permutação. Na permutação, a ordem importa. Então, sortear 1, 2, 3, 4, 5, 6 é diferente de sortear 2, 1, 3, 4, 5, 6, tá? Então, se eu supuser que a ordem importa, então, primeiro, né, para o primeiro resultado do sorteio, podem vir N elementos, porque eu ainda não tirei ninguém, né? Então, no meu espaço, no meu universo, tem N elementos, então aqui eu posso botar N elementos. No segundo espaço, eu posso colocar N-1 elementos, certo? Porque o primeiro já foi sorteado. Eu já sorteei o primeiro cara, sobraram N-1 elementos no meu universo, eu sorteio, dentre esses N-1, sorteio 1. E assim sucessivamente. Quando eu vou fazer o terceiro sorteio, eu já tirei 2. Então, vão sobrar N-2, N-3, e assim sucessivamente até o último, né? Até o último elemento. O último elemento, no caso, é N menos alguma coisa. Agora, que coisa é essa? Eu tenho que pensar. Aqui é como se fosse N menos 0, né? Então, se eu parar no N-3, né, eu tenho quantos espaços? Eu tenho do 0 até o 3, que são 4 espaços. Se eu parar no N-2, eu vou ter 3 espaços, certo? É como se eu estivesse sorteando 3 elementos. Então, aqui, como eu quero K espaços, né, eu tenho que sortear N menos K menos 1. Tá? Por quê? Porque se eu tiver 3 espaços, é N menos 2. Com 4 espaços, é N menos 3. Com K espaço, é N menos K menos 1. Tá?
Mas só para conseguir parar aqui, tá bom? Então, eu permuto assim, a quantidade de permutações vai ser n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até n menos k menos 1. Aqui, só para ficar consistente com a notação, né, a gente usa colchete. Tá bom? Então, é assim que a gente escreve o número de permutações. Aqui está ligeiramente diferente, porque está n menos k mais 1, mas é a mesma coisa, certo? N menos k mais 1, não é isso? Porque esse menos vem para cá, vai dar mais 1 e aqui menos k. Então, foi igualzinho. Outra forma de escrever é o seguinte, eu posso escrever com fatoriais. Lembra o que é fatorial? Fatorial é se eu tiver, digamos, 3 fatorial. Isso é 3 vezes 2 vezes 1. Então, é só você ir decrescendo em uma unidade até chegar no 1 e faz o produto. Se eu tiver 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que n fatorial, só que o n fatorial ele não para aqui, né? Ele não para nesse número, ele vai continuar até dar 1. Então, eu preciso cortar os caras que passam desse número aqui. Então, como é que eu corto? Eu corto dividindo por n menos k fatorial. Tá? Tudo bem? É porque se eu continuar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou chegar... Quem seria o próximo número, se eu continuar decrescendo? O próximo número seria n menos k mais 0. O próximo seria n menos k menos 1, né? N menos k menos 2. Assim sucessivamente. Então, esses termos adicionais eu estou tirando aqui, dividindo, tá? Então, uma forma de escrever é assim, n fatorial sobre n menos k fatorial, tá? Mas, enfim, a gente pode escrever dessa forma e não precisa se preocupar com a fórmula em si, tá, pessoal? É só saber a ideia, que é você ir multiplicando, subtraindo 1 e multiplicando. Porque na prática não vai aparecer assim, né, pra gente, com valores, com letra. Vai aparecer exemplo em que a gente tem valor numérico. E aí a gente consegue escrever mais fácil os valores numéricos em si. E um segundo conceito é o conceito de combinação, que é quando você faz as escolhas e a ordem não importa, tá? Então, como é que funciona o conceito de combinação? O conceito de combinação é o que acontece quando você tem, de fato, um sorteio da Mega Sena, tá? Digamos assim. Então, como é que eu posso fazer combinações? Então, vamos supor que agora eu esteja falando de combinações de K elementos. Então, aqui, de novo, eu tenho K espaços, né? E agora eu vou simplesmente escolher os meus elementos, mas a ordem precisa não importar, tá? Então, aqui é combinação. E nas combinações, a ordem não importa. A ordem não importa. Tá? Então, é como funcionam os sorteios mesmo de loteria. Né? Então, mesmo que você sorteie, sei lá, o 10 antes do 1, né, você sorteia 10, 1, 53, 42, é a mesma coisa se você sortear em ordem trocada. O bilhete da loteria é o mesmo, tá? Então, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer primeiro as permutações e depois trocar a ordem, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, a primeira parte é igual lá em cima. Então, vou começar as combinações fingindo que a ordem importa. Então, fingindo que eu estou calculando permutação. N-1, N-2, N-3, até N menos K menos 1. Aí, o que eu vou fazer? Aí, olha só, tem que ter uma camada adicional, né? Que é a ordem. Então, aqui eu tenho o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, até o késimo número, tá? Até o número de ordem K. Acho que aqui ficou ruim de ler, deixa eu botar esse azulzinho, fica melhor. 1, 2, 3, 4,
K, tá? Bom, e aí? Professor, Oi. eu acho que eu tô fazendo confusão. Eu não consegui diferenciar o K do N. O N é o tamanho da amostra. O N é a quantidade de elementos no total. Então, no caso da loteria, no caso da Mega Sena, né? O N seria 60. São 60 números. E o K seria quantos você vai sortear. Seria 6. Ah, entendi. Tudo bem? Valeu. Ah, de nada. Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente vai notar que esses espaços aqui, eles podem ser reordenados e a combinação que gerar vai ser a mesma. Então, se eu tiver olhando agora para a ordem que saíram os números, se saiu 1, 2, 3, 4 até K, é a mesma coisa que sair 2, 1, 3, 4 até K, que é a mesma coisa que sair 1, 3, 2, 4 até K, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui é contar de quantas formas eu consigo reordenar os meus... consigo trocar a ordem, né? Que isso aqui significa, se eu fizer 1, 2, 3, 4 até K, ou 2, 1, blá, blá, até K, significa que eu troquei, né? O primeiro com o segundo número. Né? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui está sendo representado da seguinte forma. Eu tenho K espaços de novo. Então, aqui eu tenho novamente K espaços. E de quantas formas eu consigo criar sequências trocando a ordem? Bom, eu posso colocar no primeiro espaço, eu posso colocar K elementos. No segundo, eu posso colocar K menos 1. No terceiro, K menos 2. Até o késimo espaço, só vai ter um carinha lá, só vai sobrar um elemento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a quantidade de combinações, então a quantidade, o número de combinações, aí a gente escreve assim, se eu tenho n elementos e quero calcular k combinações, o que eu vou fazer? Eu vou colocar n menos 1, até n menos k mais 1, aí que eu posso botar parênteses. Só que eu preciso reconhecer que eu preciso descontar essas diferentes ordenações. Né? Então, para eu descontar essas ordenações, eu tenho que ver quantas formas eu consigo permutar a ordem dos elementos. Eu consigo permutar com essa expressão aqui, k vezes k menos 1 vezes k menos 2 até 1. Isso é a mesma coisa que k fatorial. Então, aqui dividido por k fatorial. Como essa primeira parte a gente já tinha escrito dessa forma, ou seja, n sobre n menos k fatorial, aqui agora eu vou ter que dividir por k fatorial. Então, isso vai dar n fatorial sobre k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Tá? Então, essa é a fórmula. Então, é assim que eu calculo quantas combinações eu consigo fazer, onde eu vou escolher k elementos num conjunto de n elementos. Tá? Então, é exatamente a fórmula que está aqui. Então, bom, eu acho que talvez tenha ficado bem abstrato isso, porque o n era qualquer coisa e o k também é qualquer coisa, então fica muito geral. Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso num exemplo numérico, tá? Que é mais fácil da gente calcular. E acho que talvez fique mais claro. Então, vamos ver aqui o exemplo 6. Nesse exemplo, a gente tem o seguinte, né? E é só um exemplo para treinar a contagem, tá? Então, eu tenho full house e uma mão de poker. Então, suponha que eu tenho uma mão de 5 cartas, tá? E eu vou extrair essas 5 cartas num baralho que tem 52. Tá? Então, se o baralho for embaralhado de forma que cada carta tem a mesma chance de aparecer, qual é a probabilidade de obter um full house? O que é isso, full house?
O full house é um tipo específico de combinação de carta na mão. Então, o full house acontece se eu tiver 3 cartas do mesmo valor, e 2 outras do mesmo valor, tá? Como assim? Bom, então no baralho eu tenho valores, né, que vão do Ás, 2, 3, até o 10, aí depois vem valete, dama e rei. Então esses são os valores. Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3 até 10, mais 3, 13. Então são 13 valores. Tá? E eu tenho também os naipes. Então os naipes são copas, paus, espadas e ouros. São os naipes, que são 4 naipes. Então, como é que eu formo o full house? Eu tenho que ter 3 cartas do mesmo valor. Então, tem que ter 3 cartas com o mesmo valor. E eu também tenho que ter 2 outras cartas também com o mesmo valor. Tá? Então, por exemplo, uma forma de você ter um full house é se você tiver, digamos, né, Ás, e o outro valor seja, porque aqui são 3 cartas do mesmo valor, né, mas os naipes são diferentes, e outra forma e as outras 2 cartas poderiam ser, digamos, 3 de copas, 3 de ouros, tá? Então, isso é um caso possível de full house, tá? Então, existem várias outras formas de formar um full house. E a pergunta é, né, qual é a probabilidade de obter full house? Então, eu tenho que ter o seguinte, né? Eu vou colocar aqui. Quero calcular P de full house. Como cada sequência de 5 cartas, porque eu tenho 5 cartas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada sequência de 5 cartas tem a mesma probabilidade de acontecer. Então, o ômega, que é o espaço amostral, é equiprovável. Então, essa probabilidade fica sendo a quantidade de full houses possíveis dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Tá? Bom, aí como é que eu faço a quantidade de elementos do meu espaço amostral? O meu espaço amostral é a quantidade, são todas as mãos de 5 cartas. Tá? Então, bom, como é que eu calculo a quantidade de elementos do espaço amostral? Então, quantas cartas eu tenho no baralho? Eu tenho 52. Dessas 52 cartas, eu tenho que escolher 5, né? Então, esse é o meu universo. São todas as mãos de 5 cartas possíveis de se formarem no baralho, tá? E aqui a ordem tanto faz. Se eu tirar Ás, 3, depois Ás, 3, é a mesma coisa que tirar 3 Ases e depois um 3, tá? Então, o que eu estou fazendo é escolher, tá? A palavra-chave para combinações, que a gente viu anteriormente, é escolha, tá? Sempre que eu estiver falando de escolhas, eu estou com combinações, né? Sempre que eu tiver que escolher objetos, tipicamente a ordem não importa na hora de fazer as escolhas. Então, quando eu tiver escolha, é combinação. Então, aqui são todas as mãos de 5 cartas possíveis num baralho que tem 52 cartas. Bom, e a quantidade de full houses? Full house. Então, vamos lá, vamos calcular a quantidade de full houses possíveis. Então, como é que eu formo um full house? Eu preciso ter 3 cartas do mesmo valor, certo? E 2 outras cartas do mesmo valor. Então, vamos lá, quantos valores existem no baralho? 13. Então, eu vou escrever
a quantidade de full houses em termos de escolhas, tá? Então, eu tenho 13 valores possíveis, vou escolher um valor deles. Esse primeiro valor que eu escolhi vai ser o valor que eu vou repetir 3 vezes, tá? Bom, tendo escolhido qual valor eu quero, tipo As, 2, 3, 4 até Valete, Dama e Rei, tendo escolhido esse primeiro valor, eu vou ter que escolher agora os naipes para ele, né? Então, tem 4 naipes possíveis. Essa primeira escolha de valor vai ser repetida 3 vezes, né? Ou seja, então eu vou ter que escolher dos 4 naipes possíveis, eu vou escolher 3, certo? Então, essa primeira parte foi para fazer isso aqui, ó, 3 cartas com o mesmo valor. Primeiro, escolhi um dos valores, de 13, escolhi um. Depois, aqui tem uma multiplicação, eu vou escolher, dos 4 naipes, eu vou escolher 3 para colocar. Isso vai me formar essa primeira parte. Então, quando eu escolho o valor As e esses 3 naipes aqui, eu tenho essa forma, tá? Aí agora, eu tenho que escolher outro valor. Lembrando, eu tinha 13 no início, já escolhi o 1. Então, agora sobraram 12 valores para eu escolher. Tá? Porque eu não posso botar As e depois botar As de novo. Não vai dar para fazer 5 asas, né? Então, o segundo valor que vier aqui tem que ser diferente do valor que vem para cá. Então, como aqui eu já escolhi 1, aqui sobrou 12. Vezes. Agora eu tenho que ter 2 cartas com o mesmo valor. Então, se são 2 cartas com o mesmo valor, o valor eu já escolhi, então eu tenho que escolher os 2 naipes para elas. Então, vou escolher das 4, 2 naipes. Então, beleza, ficou com essa expressão aí. Então, vamos lá. De quantas formas eu consigo escolher? De 13 valores, escolher um. Bom, tem 13 formas de fazer isso, né? Uma para cada valor. Vezes 4 naipes para escolher 3, como é que fica a fórmula, né? Vou subir aqui para mostrar para vocês. Ó, N escolher K é N fatorial, ou seja, 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, né, que é o K, vezes... Agora, esse outro número é a diferença entre o que está em cima e o que está embaixo. Qual é a diferença entre o que está em cima e o que está embaixo? É 1 fatorial. Vezes 12, escolhe 1, dá 12. Vezes 4, escolhe 2, vai ser 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, né? Então, o primeiro no numerador, o segundo no denominador, vezes a diferença, que é 2 fatorial. Tá? Bom, então, beleza. Agora a gente pode fazer a conta, né? Dá 13 vezes 4 fatorial dividido por 3 fatorial vai dar 4, certo? Vezes 12, vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O vezes 1 não preciso colocar, né? 2 fatorial é 2. Então, esse 2 vezes 2 cortou com 4. Então, deu 13 vezes 4 vezes 12 vezes 6. Tá? Bom, então é isso. Agora ficou faltando calcular aqui, né? Para fazer a conta, eu só preciso calcular esse produto, colocar aqui em cima e calcular essas combinações, colocar aqui embaixo. Eu posso usar o R para fazer isso. Vamos usar o R. Então, primeiro, esse produto, né? Então, isso aqui vai dar, só anotando, 13 vezes 4 vezes 12 vezes 6, dividido por 52, 5. Bom, como é que eu faço isso? Eu vou fazer primeiro o numerador. 13 vezes 4 vezes 12 vezes 6. Lembrando, né, que no R, o vezes é asterisco, tá? Não bota X, não. Se botar X, vai dar problema. Dividido por... Tá, aí como é que eu escrevo essa esquisitice aqui? Eu podia escrever como fatorial e tal, como posso fazer? Depois eu posso até mostrar. Mas no R, tem uma função que chama choose. Aqui, essa função, choose. Ó,
o choose, ele faz exatamente, né, é um número de escolhas, é N, K, K. Então, vou colocar o choose aqui. Qual é o meu N? Quantas escolhas possíveis eu tenho? 52. Quantas cartas eu vou escolher? 5. Então, pronto, deu 0,00144. Então, essa é a probabilidade de eu tirar um full house. É de 0,144%, tá? Que é bem baixa, tá bom? Professor, Oi. você pode mostrar esse 50 em 5, tipo, sem, tipo, meio que fazendo na mão? Tem como? Posso. Beleza. Vou colocar aqui. 52, 5 a 5. Eu faço assim. São 52 fatorial dividido por 5 fatorial vezes. Agora, o valor que vem aqui é a diferença. 52 menos 5, 47. Tá? Então, se eu quiser, eu posso fazer só o choose, né? Se eu fizer só o choose, ele já vai me dar direto o valor. Eu posso continuar, tá? Posso fazer simplificado também. Se eu for simplificar, vai ficar assim, 52 vezes 51 vezes 50. E assim e aí eu posso continuar até chegar ao 48. Só que, bom, para completar o fatorial, eu vou botar 47, né? Fatorial. Certo? Porque esse 47 fatorial, ele está escrevendo 47, 46, 45, até chegar no 1. Então, para não escrever tudo, eu paro no 48 e depois eu faço 47 fatorial. Agora, eu vou botar 5 fatorial aqui, vezes 47 fatorial. Esse vai embora com esse. E pronto. Aí, agora eu só tenho que calcular esse produto e dividir por 5 fatorial, tá? Tudo bem? Sim. No R, eu consigo fazer assim. Tem uma função que chama factorial. E você pode escrever direto. 52 dividido. Eu não sei se vai funcionar direito, porque talvez ele tenha que calcular 52 fatorial direto. E esse número talvez seja muito grande. Então, vamos ver se o R consegue fazer. Não é choose, não. É fatorial. 5 vezes de 47. Conseguiu, beleza. Então, também deu a mesma coisa do choose. Tudo bem? Sim, tem uma pergunta no chat. Ah, valeu. Deixa eu botar uma coisa. Qual o comando para permutação? Para permutação não tem comando, porque para permutação você tem que você coloca a fórmula direto. Para permutação é essa fórmula, né? Então a gente tem que escrever assim. Eu escreveria assim, fatorial n dividido fatorial n menos k. Tá? E aí o n é o número que você quer e o k é o outro número que você quer também, tá? Então, aqui ele vai dar erro, claro, porque ele está falando aqui, ó, o objeto n não foi definido. Esse n não é um objeto. Então, você teria que fazer, tipo, sei lá, n igual a 52. Se eu quisesse k igual a 2, digamos. Aí funciona. Porque aí na hora que ele for fazer o fatorial de n menos k, ele vai pegar esse n que você definiu, que é 52, o k, que é igual a 2, vai jogar aqui, então vai dar 52 fatorial sobre 50 fatorial. Aí vai funcionar, tá bom? Professor, o senhor Oi. pode explicar essa parte do full house de novo, por favor?
Tá. Qual parte exatamente? Essa aqui ou a definição do que é? É essa parte dos valores mesmo. Tá. Explica. Então, eu tenho que fazer 4 escolhas, né? Porque full house significa o quê? Significa 3 cartas do mesmo valor, então eu preciso escolher qual o valor. Se são 3 cartas do mesmo valor, eu preciso escolher qual o valor e depois escolher qual o naipe, né? Então, essas 3 cartas do mesmo valor quer dizer naipes com o mesmo valor, tá? Então, quais naipes? E depois, quando ele fala de 2 outras cartas do mesmo valor, é a mesma coisa, né? Qual o valor? Ops. E quais naipes? Tá? Então, bom, eu posso usar essa conta também, né? Que está aqui. Então, eu vou contar os full houses, quantos full houses possíveis eu posso fazer. Primeiro, eu tenho que escolher 13 valores, né? Então, posso escolher 13 valores para fazer 3 cartas do mesmo valor, tá? Então, primeiro, escolho o valor, são 13 valores possíveis, porque Ás, 2, 3, até valete, dama, rei, são 13 valores. Então, tem que escolher um dentre os 13. Tá? Aí, para cada valor para cada um desses valores possíveis que eu escolher, eu vou ter 3 naipes para colocar. Ou seja, eu vou ter que escolher de um universo de 4 naipes, 3, né? 3 naipes. Então, aqui, os naipes que eu escolhi foram esses, ó, nesse exemplo. Copas, paus e ouros. Tá? Então, essa primeira parte aqui foi a parte que está modelando as 3 cartas do mesmo valor. Depois disso, eu tenho que escolher outras 2 cartas do mesmo valor. Não do mesmo valor que saiu no início, até porque é impossível. Eu só tenho 4 cartas de cada valor. Então, não consigo fazer 5 cartas. 5 asas ou 5 valetes, tá? Não tem como. Então, as outras 2 cartas têm que ser do mesmo valor entre elas, mas diferente do primeiro. Então, aqui eu já escolhi um valor. Esse valor que eu escolhi para cá, ele não vai vir para cá. Não tem como, né? Aqui tem que ser um valor diferente. Então, agora eu vou escolher outro valor, que é 12. Né? São 12 valores possíveis. Porque aqui, vamos supor que eu tenha escolhido para o primeiro o Ás. Então, para o segundo valor, sobraram 12. Então, aqui eu vou escolher dos 12, né? Vou escolher um, isso dá a mesma coisa que 12. E agora que eu já escolhi o meu segundo valor, eu tenho que sortear 2 cartas. Né? Ou seja, eu tenho que escolher 2 naipes de um total de 4 naipes. Tá? Então, fica sendo 4, escolho 2. Tá? Fez sentido? Fez sim, obrigada, professor. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Professor, eu tenho, na verdade, uma dúvida que não é sobre a questão. É sobre usar o R. É algum meio que manual para falar para gente? Ou só vai mostrando durante as aulas? Claro. Bom, sim, eu tenho, deixa eu ver. Tem uma apostila, vocês acham, assim, tutoriais e apostilas fácil na internet ou no YouTube também. Mas, assim, eu tenho uma apostila que foi o Rafael Santos que fez, né? Ele é um amigo meu do doutorado. Ele já foi professor substituto também. Quando ele deu aula eu acho que foi na Química, ele fez uma apostila. Ela é bem resumida e tem o básico desses comandos de R. Então, eu coloco para vocês lá no Google Classroom, que aí vocês podem ir lendo a apostila à medida que a gente vai avançando no curso, tá? Mas, assim, tipicamente, o que a gente dá para você fazer o curso todo, eu acredito, só aprendendo aos pouquinhos durante a aula, durante as aulas. Porque o que eu vou fazendo com vocês aqui é basicamente mostrando, né, aos poucos. Então, eu já mostrei essa função choose, essa função fatorial. Acho que na aula de hoje é o máximo que a gente vai ver. Então, a gente vê um pouquinho por aula, tá? Mas depois eu mando para vocês essa apostila
que tem uma introduçãozinha que eu acho que é bem legal, porque ele vai falar sobre como faz as contas, como é que escreve vezes, como é que escreve dividido, como é que faz logaritmo, tá? Então, eu vou colocar para vocês lá no Classroom, e aí vão dando uma lida, né, à medida que for avançando nas aulas, tá bom? Tá, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, eu vou começar o conteúdo no segundo tópico de probabilidades, que a gente precisa terminar essa parte pelo menos essa semana, porque senão vai acabar dando correria na semana que vem. E aí, o tópico 1, eu já vou gerar uma lista lá no Aba e colocar para vocês fazerem, tá bom? Então, quando eu colocar, eu mando um e-mail avisando. Bom, então vamos para a segunda parte da matéria, né, para o segundo tópico, né? Também está na parte de probabilidade. Mas o primeiro tópico a gente falou sobre probabilidade de forma um pouco mais básica e mais parecida com o que a gente já via, que vocês já viram lá no ensino médio, tá? Esse ponto, esse tópico 2 de probabilidade, também ele é tipicamente ensinado no ensino médio, tá? Esses primeiros 3 tópicos aqui, só que, enfim, tem um pouco de formalismo, então depende. Tem escolas que às vezes usam só técnica de contagem e ensinam os alunos a fazerem todos os problemas sempre usando técnicas de contagem. Para os problemas de ensino médio, a gente consegue resolver qualquer problema que aparece no vestibular, coisas assim, usando técnicas de contagem. Tá? Complica um pouco mais, porque você usa menos ferramenta, né? Então, eu acho um pouquinho mais complexo, mas, por outro lado, você não precisa saber muitas fórmulas, ou muitos conceitos diferentes. Você usa a mesma coisa que a técnica de contagem para resolver uma gama imensa de problemas. Mas aqui, para problemas práticos que aparecem no dia a dia e no ponto de vista da estatística, não é suficiente só usar regras de contagem. Então, a gente vai precisar entender conceitos como probabilidade condicional, independência, teorema de Bayes para entender aplicações, né? Por exemplo, quando a gente fala de teste de diagnóstico para uma doença, né? E a gente esteve falando muito sobre isso nesses últimos anos aí, por conta, né, da Covid e tal. Então, foi um tema que aparece bastante. Eu achei interessante colocar aqui. Para entender como os testes de diagnóstico funcionam e quais são as probabilidades que eles reportam, é fundamental a gente entender o teorema de Bayes e probabilidades condicionais. E também tem uma aplicação no final, que a gente vai falar sobre as equações de equilíbrio de Hardy-Weinberg. E eu vou mostrar para vocês umas simulações no computador de dinâmica populacional, tá? Para entender um pouquinho desse conceito do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quer dizer, que para mim eu precisava entender, né? Vocês provavelmente já sabem de cor de salteado. Mas fazendo umas simulações no computador, eu entendi alguns pontos que eu não tinha entendido antes nessa parte de equação de equilíbrio. Eu não entendia por que tinha isso aqui, porque era equilíbrio. Tá? Eu achava, é só uma equação, mas por que equilíbrio? Aí quando eu fiz algumas simulações deu para entender. Enfim, aí eu vou compartilhar isso aí com vocês lá no final, tá? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre probabilidades condicionais. Tá? Então, a gente já vinha falando, né, de probabilidades P, e essas probabilidades eram definidas num espaço amostral ômega, tá? Que é o universo. E aí, acontece o seguinte, né, a gente pode definir agora probabilidades condicionalmente. Como assim? Falar de probabilidades condicionado à ocorrência de um evento. Então, vamos supor que eu tenha 2 eventos, o evento A e o evento B, tá? Onde o evento B tem probabilidade positiva, tá? Só para não dar problema na hora de fazer a divisão, se esse evento tiver probabilidade 0, essa divisão aqui vai ser uma divisão por 0, dá problema, tá? Então, vamos supor que a probabilidade do evento B é positiva, tá? Então, vamos falar sobre probabilidade condicional de A dado B, a gente lê assim, né? Probabilidade de A dado B, e a gente escreve dessa forma. A dado B. O que é esse dado, né? Isso aqui quer dizer dado que B ocorreu. Então, essa barrinha aqui quer dizer dado.
ou dado que B ocorreu. Tá? Então, isso aqui eu leio P de A dado B, ou seja, dado que B ocorreu. E aí vamos ver como é que o que isso quer dizer, né? Então, aqui eu coloquei de forma um pouco geométrica, né? O que seria o meu ômega. Então, aqui está o ômega, do lado de fora. E o meu evento A, ele contém essas 5 bolinhas, tá? Esse é o meu evento A. Agora, eu tenho o evento B, que é o que está ao redor desse quadrado aqui. São essas 4 bolinhas. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos supor que no meu experimento, alguém me diz que um evento aconteceu, mas não me falou o resultado exato que saiu. Por exemplo, vamos supor que eu estou jogando um dado, né? E aí a pessoa que está jogando o dado, ela escondeu o dado de mim, jogou o dado e falou assim para mim, olha, saiu um número par. Então, o B representa número par, né? Mas ele não falou qual o número que saiu. Então, com essa informação de que saiu um número par, eu tenho uma restrição do meu universo, concorda? Antes do universo tinha 6 números, 1 até 6. Quando a pessoa me falou, olha, saiu um número par, ela quer dizer que não saiu nem o 1, nem o 3, nem o 5. Então, só pode ter saído 2, 4 ou 6. Então, é isso que o evento, que as probabilidades condicionais refletem. Refletem um conhecimento parcial sobre o resultado que saiu, que é representado por um evento, tá? Aqui no caso do exemplo do dado, o meu evento significava número par e eu tinha 3 elementos nesse evento. Então, de forma geral, eu tenho esse desenho, em que eu tenho 5 elementos em A, 4 elementos em B. E existe interseção entre A e B. A interseção é esse elemento aqui, é esse subconjunto. Então, vamos lá. Como é que eu calcularia a probabilidade de A dado B? Eu faria o seguinte, agora o meu universo não é mais ômega. O meu universo agora é o B. Bom, e qual é a chance de A acontecer dentro de B? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todas as outras bolinhas que estão em A e também essa daqui, porque agora o meu universo está só em B, né? E aí, como é que eu calculo a probabilidade de A dado B agora? Eu vou calcular A interseção B e dividir pelo B, certo? Tudo bem? Então, eu faria o seguinte, ó, eu calcularia da seguinte forma. A dado B, eu faria número de elementos na interseção de A com B, porque dado que agora o meu universo se restringe a B, eu não posso mais contar o A inteiro aqui, na hora de contar o número de elementos. Eu só posso contar os elementos de A que estiverem dentro de B, que é o meu novo universo. E vou dividir pelo número de elementos de B. Aí você olha para a fórmula e pode pensar assim, pô, mas está diferente nessa fórmula aí. Essa fórmula está P de A interseção B dividido por P de B, e não número de elementos. Ah, tudo bem, a gente pode corrigir isso. Como? Eu posso dividir em cima e embaixo pela quantidade de elementos do meu espaço amostral, ômega, né? Por quê? Porque quando eu faço uma divisão no numerador e no denominador pela mesma quantidade, eu não altero a fração. Então, aqui vai dar A interseção B dividido por ômega sobre B dividido por ômega. Certo? Bom, e aí, essa parte de cima, quem é? Isso é P de A interseção B. E essa parte de baixo? A parte de baixo é P de B, certo? Ah, então beleza. Então, obtive a fórmula da probabilidade condicional. Tá bom? Alguma dúvida? Então vai fazer diferença qual o evento que vem na frente, né? Tipo, se é A dado B, vai ser o B ocorrendo e aí o A dentro dele? Isso, exatamente, exatamente. E essas coisas tendem a ser diferentes, tá? Se eu trocar a ordem P de A dado B, não é a mesma coisa que P de B dado A. Tudo bem? Uhum. Mas aí, por exemplo, na interseção não tem diferença, né? Tipo, Exato, na interseção não tem diferença, isso mesmo. Tá.
Tá? Ó, vamos fazer P de A dado B nesse desenho, para a gente ver o que significa. Vou fazer com outra cor. Fazer P de A dado B. P de A dado B foi o que a gente já fez. P de B dado A. Agora eu estou com o universo sendo A. Então agora eu vou apagar tudo que está fora de A. Então vai ficar sendo o quê? A interseção, que vai ser 1, só tem um cara na interseção, dividido por quantos elementos eu tenho em A? 5. Enquanto que aqui, no caso do A dado B, eu teria 1/4, né? Porque eu tenho 1 só em A e B, mas o meu universo de B tem 4 elementos. Então pode dar diferente, tá bom? Bom, vamos lá. Então vamos ver isso num exemplo. Então, nesse exemplo, tem o seguinte, né? 2 cartas são escolhidas aleatoriamente, uma de cada vez e sem reposição, de um baralho de 52 cartas. Deixa eu ver o exemplo 2 para ver como é que ele é. Isso é uma coisa mais interessante. Meia moedinha. Tá, então vamos fazer o exemplo 1. Então, eu vou escolher 2 cartas, uma de cada vez e sem repor, num baralho de 52. Então, seja A o evento, a primeira carta é de copas. E B, o evento, que é a segunda carta, é vermelha. Então, a questão é, determine P de A dado B, P de B dado A. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir. São 2 cartas escolhidas, né? Então, eu tenho A, que é o evento. A primeira carta é de copas. Então, o evento A é primeira carta é copas. E B, que é a segunda carta vermelha. O que significa a carta ser vermelha? Significa ela ser ou copas ou ouro, tá? Então, a cor da carta se refere ao naipe, né? E aí ele quer saber qual é o que é P de A dado B e o que é P de B dado A. Eu vou fazer P de B dado A primeiro, tá? O que é P de B dado A? Bom, dado A significa que a primeira carta foi de copas, não é? Então, se a primeira carta foi de copas, então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é, por definição, A interseção B, né? Vou colocar lá a definição. B dado A é A interseção B. Como agora o meu universo é o A, eu vou dividir pelo P de A. Então, vamos lá, calcular essas duas coisas. Bom, aqui embaixo, quem é P de A? Qual é a probabilidade da primeira carta sorteada ser de copas? Bom, a chance da primeira carta sorteada ser de copas é de 1 em 4, certo? Porque no início, quando eu não fiz nenhum sorteio, a quantidade de copas é igual à quantidade de paus, que é igual à quantidade de espadas, que é igual à quantidade de ouro. Então, o P de A é 1/4. E o P de B, e agora o de cima, né? A interseção B. O que significa isso? Significa primeira carta ser copas e a segunda carta ser copas ou ouro. Então, vamos lá, vamos calcular isso. Então, a primeira carta ser de copas são 13 cartas de copas, num total de 52, certo? São 52 cartas no baralho, tem 13 de copas, 13 de ouros, 13 de espadas e 13 de paus. E, no caso, na segunda, né, que é quando eu for fazer A interseção B,
Então, fiz o primeiro sorteio. O segundo sorteio tem que ser ou copas ou ouros, né? Bom, só que aí já saiu uma carta de copas no primeiro sorteio, certo? Então, no baralho, sobraram 51 cartas. Agora eu tenho que juntar, né? Eu tenho que ter copas ou ouros. De ouro, eu tenho 13 cartas no baralho, porque a primeira carta que saiu foi copas. Mas, de copas, eu tenho quantas cartas no baralho ainda? 12, certo? Porque já saiu uma de copas na primeira entrada, tá? Então, é isso. A minha conta vai ficar 13 vezes 25 dividido por 52 vezes 51 sobre 1 dividido por 4. Aí eu posso fazer umas simplificações, né? 13 e 12 simplifica para 1 e 4, certo? Se eu dividir aqui por 13 e aqui por 13, vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então, vou ter 1 quarto vezes 25 sobre 51 dividido por 1 quarto. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 também. Então, isso aqui deu 25 sobre 51. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tá? Então, vai dar 25 sobre 51, P de B dado A. Agora, vamos fazer A dado B. Então, P de A dado B. Bom, qual é a definição? Vai dar P de A interseção B, né? Porque A dado B é a interseção, só o que muda agora é a divisão, né? Porque agora o meu novo universo é o B, então vou dividir por P de B. Isso aqui vai me dar... Bom, a interseção B eu já calculei aqui em cima, tá? Fica 1 quarto vezes 25 sobre 51. Dividido por... Aqui eu tinha P de A, né? Anteriormente. Agora eu quero P de B. P de B significa segunda carta é copas ou ouro, né? Bom, aí eu tenho um desenho que acho que ajuda a convencer como é que eu faço essa segunda, a probabilidade da segunda carta. Eu acho que a princípio talvez pareça um pouco de roubalheira, mas não é. Vamos ver. Então vamos supor que eu tenho meu baralho aqui, né? E aqui embaixo eu tenho todas as outras cartas. Ficou lindo aqui o baralho. Mas, então vamos supor que eu estou fazendo meu sorteio, né? Essa é a primeira carta. E essa é a segunda carta. E eu quero saber, então, quero calcular o P de B. Probabilidade da segunda carta ser copas ou ouros, né? Então, eu quero que a segunda carta seja ou copas ou ouro. Bom, a probabilidade da segunda carta ser copas ou ouro é meio. E eu não preciso fazer conta. Mas como assim? Por que meio? Porque eu posso ignorar a primeira carta, né? Tipo, a primeira carta está lá. Eu posso não olhar a primeira carta, tirar ela, né? Eu vou ter o baralho na ordem certinho, pego a primeira carta, tiro ela, nem olho. Vou olhar só para a segunda carta agora. Porque não importa, né? A probabilidade do B é a probabilidade da segunda carta ser copas ou ouro. Então, primeiro não importa o que a primeira carta é. Aí eu vou lá e vejo a segunda carta. Antes de eu olhar e ver qual é o valor que está lá, pensa só, essa segunda carta, ela pode ser um de 4 naipes, né? Qual é a chance dela ser uma carta vermelha? É 50%, porque metade das cartas no baralho são vermelhas, né? Então, isso explica por que essa probabilidade é meio da segunda carta. É a mesma probabilidade da primeira carta ser vermelha, que é a mesma da probabilidade da última carta ser vermelha. E tudo isso é incondicional, então não importa qual é a ordem da carta que você está olhando. A chance de uma carta específica
ser vermelha é sempre 50%. A não ser que você já tenha visto outras cartas do baralho. Né? Se você já viu outras cartas do baralho, essa probabilidade vai se alterando. Tá? Se você já viu outras cartas e, tipo, quase todas as que você viu eram vermelhas, isso diminui a chance daquela carta que você não olhou ainda ser vermelha, tá? Mas, como eu quero a probabilidade de B, que é a segunda carta, incondicionalmente a todo o resto do baralho, essa probabilidade é meio. Então, aqui vai dar meio, tá? Então, pessoal, vai ficar bem similar, né? Para eu me livrar desse meio aqui, eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, então vai ficar, quando eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai dar 2/4 vezes 25 sobre 51. Isso aqui simplifica para 1 sobre 2, vai dar 25 sobre 102, tá? Então, nota que deu diferente. A probabilidade de P de B dado A, P de B dado A deu 25 sobre 51, e A dado B deu 25 sobre 102. A dado B é 2 vezes mais improvável do que B dado A. Ficou alguma dúvida? Não? Deixa eu ver se tem alguém no chat. Tá. Professor, Oi. no probabilidade de A dado B, seria a primeira carta seria vermelha? Não, A é a primeira carta, copas. Copas é vermelho. Talvez o desenho aqui esteja enganando um pouco. É isso? Eu fiquei na dúvida de qual que é qual, de tipo, qual é a diferença entre, na prática, do probabilidade de A dado B e B dado A? Ah, tá. Bom, então, A dado B significa que a primeira carta é de copas, dado que a segunda carta é vermelha, né? E o B dado A é a probabilidade da segunda carta ser vermelha, dada que a primeira é de copas. Tem diferença, a diferença é sutil, mas ela existe. Bom, vamos pensar primeiro no B dado A. B dado A significa a segunda carta ser vermelha, dada que a primeira é de copas. Então, se eu já sei, vamos ver o que acontece com respeito ao ganho de informação que está condicionado. Aqui eu estou condicionado ao A. Ou seja, eu sei que a primeira carta foi de copas. Tá? Se a segunda carta foi de copas, desculpa, se a primeira foi copas, que é uma carta vermelha, a chance de B acontecer, que é a segunda carta ser vermelha, vai se tornar menor, concorda? Porque eu já vi a primeira carta e eu vi que a primeira carta foi vermelha. Em particular, ela foi copas, tá? Mas tanto faz. A informação que é relevante para o B é que é vermelha. Então, a chance da segunda carta ser vermelha vai diminuir, porque a primeira carta era vermelha. Então, quando eu chegar na segunda, né, vai ter diminuído a quantidade de cartas vermelhas, né? Porque eu já vi a primeira carta e vi que ela era vermelha. Então, vão ter sobrado 25 cartas vermelhas no baralho, né, quando anteriormente eu tinha 26. Tá? Então, diminuiu a quantidade de cartas vermelhas. Agora, se eu quiser calcular, vamos ver o A dado B. A dado B é qual é a chance da primeira carta ter sido de copas, dado que a segunda foi vermelha. Então, primeiro eu vou olhar a segunda carta. Aí tem duas possibilidades. Ou a segunda carta é copas, e aí se a segunda carta for de copas, aí eu tenho a mesma situação do P de B dado A, certo? Porque eu vi uma carta de copas, eu quero saber qual é a chance da primeira carta ser copas. Bom, aí diminuiu a chance da primeira carta ser copas, porque eu já vi que a segunda era copas. Então sobraram 12 cartas de copas lá. Bom, mas essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é de ser ouro. Se essa carta for de ouro, e não copas, aí tudo bem, aí não alterou em nada a chance da primeira carta ser... Quer dizer, aí tornou a chance da primeira carta ser de copas, ficou maior, porque eu eliminei uma possibilidade, né? Eu eliminei uma carta de ouro. Então, a proporção de cartas de copas no baralho, em comparação com os outros naipes, ficou ligeiramente maior, porque
eu vi que a segunda deu ovo. Então, tem diferença, né? A diferença é com respeito à informação que você ganha ou que você perde quando você condiciona, tá? E por isso que deu valores diferentes. Tudo bem? Tudo sim. Obrigada. De nada. Professor, Oi. eu acredito que agora não dê mais tempo, mas na próxima aula, poderia fazer mais um exemplo? Sim, sim. Na próxima eu vou fazer esse segundo, que é com moedas. E lá na frente também, quando a gente for falar de teste de diagnóstico, a gente vai falar sobre condicionamento também. Aqui. Quando a gente for falar de testar positivo para uma doença ou negativo para uma doença, a gente também vai falar sobre probabilidade condicional. Aí eu acho que nesse exemplo é mais fácil, do teste de diagnóstico, é mais fácil entender essa coisa do P de A dado B ou P de B dado A, fica mais claro, porque os eventos são mais palatáveis. Um evento é a pessoa ter a doença e o outro evento é a pessoa ter testado positivo. Então, você testar positivo dado que tem a doença é uma coisa. Agora, você ter a doença dado que testou positivo é outra coisa, tá? Então, eu acho que vai ficar mais claro. Mas a aula que vem começa já com outro exemplo de condicionamento, tá? Mas com moedas. Tudo bem? Obrigada. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou colocar lá no sala de aula a apostila lá de R e vocês podem ir consultando, né? Então, vou pausar aqui a gravação e a gente se vê amanhã.